Boa noite, igreja. Agora nós vamos iniciar a apresentação das crianças. E a apresentação delas esse ano, vou pedir para os irmãos virem aqui, está em 2 Pedro 1,16, que diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a majestade, a sua majestade. Então as crianças, elas têm um testemunho, elas vão começar falando os testemunhos bíblicos, da Bíblia, da mensagem, e aí eles vão trazer o próprio testemunho. Meu testemunho se encontra em 1 Reis, do 17 ao 20, a viúva de Serepta. Um dia essa viúva, o filho dela adoeceu, e adoeceu até que morreu. Então ela chamou Elias, e Elias foi lá e orou a Deus. E ele disse: Deus, Pai, volte a alma desse menino. E o menino ressuscitou. Amém. Irmão Daniel. Eu vou falar meu testemunho. Jairo era um homem muito importante. Uma vez que a filha dele estava doente, ele chamou os melhores médicos e um médico falou que a filha dele estava morta. Jesus ia passar lá contra o de Jairo. Chegou na casa dela. Ela estava morta, não estava dormindo. Levanta-te. Ela levantou e Deus curou. Mensagem Deus em seu povo, parágrafo 35. Eu vou falar sobre a criança com paralisia cerebral. Eu vi uma mulher assentada assim, com seus braços estendidos. Eu vi uma mãe carregando um cobertor e uma criança que estava com paralisia cerebral. Eu vi a criança um pouco mais tarde, caindo da mesa. Apenas comecei a falar. Eu vi aquela garota ali de pé. Então, ela estava sentada em uma cadeira de rodas. Eu vi a garota descendo a rua, acenando para todo mundo, louvando o Senhor. Então, eu estava dizendo o que estava vendo. A menina chegou e eu falei: levanta-te. E Jesus Cristo te cure agora. E ela se levantou e saiu andando pelo edifício. Isto nunca falha, isto tem que ser. Oh, aleluia. O meu é o testemunho da criança vesga. Testemunhos de Billy Paul. O profeta tinha visto várias pessoas trazendo vários bebês vesgos para a plataforma. E Billy observou que ele cruza os braços quando ora por uma criança vesga. E ele disse que ainda bem que você notou, porque quando eu cruzo meus braços, ele ainda está vesgo. Quando eu descruzo, ele volta ao normal.
vou falar do testemunho do irmão Brana, da ressurreição do bebê mexicano. Está na mensagem Desesperos, do parágrafo 143 ao 149. O profeta estava em reunião ali no México e Billy Paul chegou e disse: papai, o senhor tem que fazer alguma coisa. Tem uma mulher ali que está desesperada. Ela não tem cartão de oração, mas ela quer entrar de qualquer maneira. Porque dizia ela viu que o profeta tinha curado um homem cego. E ela dizia: se Deus deu visão ao homem cego, ela pode ressuscitar o meu bebezinho morto. Então o profeta disse para um irmão que ajudava ele, acho que é Jack Moore, para ir orar por ela. Mas enquanto o irmão ia, ele disse: espere um pouco. O Espírito Santo me mostrou uma visão de um bebezinho mexicano sorrindo. Então, mas antes disso, a mulher lutava com todas as forças. Ela passava, ali tinha 300 porteiros, e ela passava entre as suas pernas, passava por cima, caía no chão com o seu bebezinho encoberto, mas ela estava persistente. Ela cria que Deus podia ressuscitar o seu bebê. E depois que o profeta teve a visão, ele disse: deixa ela vir aqui. E ela veio, e o profeta fala que ela se ajoelhou aos pés dele com um crucifixo, e ele disse: não precisa disso. Então ele começou a orar pelo bebê e disse: Senhor Deus, o Senhor me mostrou uma visão, não sei se é esse bebê. Enquanto ele estava orando assim, o bebê começou a chorar e se mexer, e pela graça de Deus ele ressuscitou. Uma vez, o irmão Brano, ele teve uma visão, que ele viu que uma criança que foi atropelada de carro por um acidente. Certa vez, ele foi e ele viajou para a Finlândia e viu aquela visão. A visão que era um menino que estava machucado, que foi atropelado. Ele disse para as pessoas assim, que ele foi com 2 homens viajar para a Finlândia, e ele disse para os homens, para as pessoas assim: eu vou orar para esse menino, mas se ele não ressuscitar, pode me expulsar de Finlândia, e também podem me chamar de falso irmão Brana, profeta. Então ele orou e o menino ressuscitou. Meu testemunho é contado pelo irmão Billy Paul, que é da garotinha da caixa com um par de sapatos. Uma vez o irmão Brana estava no Canadá, e o irmão Doni estava com ele, ajudando na fila de oração, e ele fala que nunca esqueceria daquilo, que ele estava orando e de repente chegou uma garotinha que estava totalmente aleijada, e ela tinha aquelas suas pequenas braçadeiras, e ele disse: querida, o que você tem? E ela disse: um par de sapatos. E ela disse, e ele perguntou: o que você tem? E ela disse: tenho um par de sapatos. Eu nunca caminhei em minha vida, mas eu vi outras pessoas por quem você orou andarem, e eu quero andar e ser normal como os outros jovens. E o irmão Brana e o profeta pediu para que ela se assentasse numa cadeira, e ele continuou orando pelas pessoas, e ele fala que naquela época eram centenas e centenas de pessoas na fila de oração, e se passando ali 1 hora, o irmão Doni pensou que veio um pensamento nele que o profeta tinha esquecido da garotinha. E o profeta falou que nem ele não se esqueceu dela, e nem Deus, que era para trazer ela. E quando ela chegou, e ele perguntou: querida, sua fé está pronta? E ela disse: sim, está. E ele disse: no nome de Jesus Cristo, dê-me estas tuas muletas. E ela saiu dali, calçou aquele par de sapatos, e ela andou pelo auditório inteiro.
citar um testemunho que o irmão Billy Paul conta. Ele disse: eu vi uma pequena menina cega na Alemanha. Ela caminhou até lá em cima, no Mesal Hollow. Eu nunca esquecerei isto, entre 15 a 18 mil pessoas lá. Eu levei ela para meu pai. Ela era uma menina pequena e tinha seus olhos cerrados. Papai disse: oi, querida. Eu notei que ela não abria seus olhos e estavam simplesmente espremidinhos para cima. Ele disse: sinto muito, querida. Ele viu: sinto muito, eu não vi. Você é cega? Ela disse: sim, senhor. Ele disse: querida, ele disse: Você crê que o irmão Brana foi enviado aqui para orar por você? Ela disse: sim, eu creio. Ele disse: quando o irmão Brana orar por você, você crê que Jesus te curará? Ela balançou a cabeça: sim. Ele agarrou aquela menininha, se eu posso dizer correto. Ninguém foi tão humilde, exceto o Espírito Santo, como ele foi. Ele levantou aquela menininha. Ele disse: pai, eu deixei a minha pequena Rebeca para vir orar por essas outras pessoas. Ele disse: Satanás, deixa essa criança. Jesus, cure-a. Aquela menininha, ela gritou. Ela agarrou a gravata do irmão Brana e disse: Senhor, que cor é esta? Ele disse: vermelho. Naquele exato momento, uma mulher gritou e veio correndo para a plataforma e subiu aqui em cima onde o irmão Brana, onde a criança estava. Eu nunca esquecerei isso enquanto viver. Quando ela veio aqui em cima, aquela criança agarrou aquela senhora e começou a acariciá-la nos joelhos. Ela disse: oh, que coisa. Ela disse: você é tão bonita. Ela disse: eu nunca tenho lhe visto. Ela disse: você é a minha mãe, mas eu nunca tenho lhe visto, mas eu reconheço pelo som de sua voz. Nós nunca o vemos, mas a gente reconhece pelo som de sua voz. Ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Meu testemunho da garotinha com leucemia está na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo, no parágrafo 177. O profeta relata que ele estava ali na plataforma e centenas de pessoas passavam por ali e ele orava por elas e todas ficavam boas. E de repente chegou uma garotinha com leucemia ali na frente dele e ele orou para ela. E ele disse: E aí ela chegou até ele e ele orou para ela e ela foi curada com leucemia. E ele olhou para a plataforma e disse para eles: eu peço para vocês que qualquer um aqui quiser levar ela até no médico para ser confirmado. Eu desafio vocês a ir lá e levar ela. E ele disse: o que aconteceu com ela foi como Raabe, ela tinha um desejo no coração dela. Amém. Agora nós vamos ver um vídeo. Daniel. Quantos anos? 4. Conta pra mim, o que aconteceu com o seu dentinho? Eu caí, eu escorreguei e eu caí sozinho. E doeu? Doeu. Aí perdi meu dentinho. O que Deus fez por você? Ele vai trazer um novo dente pra mim. Amém, né? Você tá feliz? Tô. Esse é seu testemunho? Uhum. Fala, esse é meu testemunho. Esse é o meu testemunho. Eu me chamo Miriam, tenho 11 anos
e sou batizada e vou vir aqui falar sobre o meu testemunho. De quando eu era pequena, eu tinha apenas 15 dias de vida. A gravidez da minha mãe foi uma gravidez de risco. Quando eu nasci, peguei dengue, mas ninguém sabia o que era. Fiz vários exames e ninguém descobriu o que era. Até que um dia, os meus avós e meus pais me levaram ao hospital. Eu estava com muita febre e não descobri o que era. Até que um dia, eu fui transferida para um outro hospital, estava internada e meus avós e meus tios fizeram uma oração por mim. E depois de alguns dias descobriram que era mais provável de eu ter uma dengue hemorrágica. E então meus avós e meus tios oraram por mim todos os dias. E eu fui ungida com óleo e até hoje eu estou bem. Eu me chamo Giovana, tenho 11 anos e estou aqui para agradecer a Deus por ter me guardado todos esses dias. Agradeço também pela minha família, pelas minhas irmãs que estão sempre a me ajudar quando eu preciso. Meu nome é Gabriela, tenho 10 anos, sou batizada e vim contar o meu testemunho. Eu agradeço a Deus por ter recebido a notícia que eu ia ter um irmãozinho. E também agradeço a Deus pela minha família e por ter me ajudado em tudo. Meu nome é Gustavo, eu tenho 12 anos e eu sou grata a Deus por ter me dado a revelação. E hoje eu vim contar um testemunho de gratidão. Quando eu era pequeno, que eu tinha de 3 a 4 meses, um dos meus pulmões ficou comprometido mais de 80%. E eu tinha muita febre, que a temperatura minha chegava até 40 graus. E Deus veio me guardando desde... E em dezembro de 2009, próximo ao Natal, eu fui ao hospital de Campo Verde. Eu estava na chácara da minha avó. Eu fui levado ao hospital em Campo Verde. E antes de entrar no pronto-socorro, meus pais e meu avô oraram por mim. E eles creram que depois daquele momento tudo mudou. E eu fui internado às pressas no hospital, porque o meu caso era grave. E eu fiquei 1 semana no hospital tratando dos meus pulmões. E quando a médica tirou o raio-x para ver como que estava, ela ficou pasmada porque os meus pulmões estavam sarando muito rápido. E precisávamos voltar para Cuiabá e nós continuamos o tratamento em casa. E depois de mais ou menos uns 15 dias, a gente foi ao hospital e pedimos raio-x e o meu pulmão já estava todo limpo e não tinha nenhuma mancha. Ele estava completamente sarado. Deus tinha me curado completamente. E eu sou grato a Deus por Deus ter me curado. Sou grato a Deus por Deus ter me curado e hoje eu toco flauta, exercitando meus pulmões, eu faço atividades físicas sem nenhum problema e eu posso dizer, como o salmista Davi diz em Salmo 116, versículo 12: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E eu quero dedicar a minha vida a Cristo todo o meu tempo. E eu também quero finalizar o meu testemunho dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou, Ele cura e Ele vai curar. Meu nome é Lucas, tenho 11 anos e sou batizado. Meu testemunho nessa noite, eu agradeço a Deus pelo meu irmão e pela minha irmã. E agradeço a Deus pela minha família, saúde e fartura. Agradeço a Deus pela revelação do batismo. Meu nome é Priscila, eu sou a mãe do Benjamin e eu estou aqui para dar meu testemunho de gratidão pela vida dele, né, que o Senhor tem dado a mim, que é uma criança muito saudável, abençoada. Principalmente nesses dias, né, que está acontecendo esses males, né. Desde quando eu descobri que eu estava grávida, a gente foi no altar e o pastor sempre unge, né, a gente com óleo. E a partir daquele momento eu já criei que Deus ia dar, e estava tudo nas mãos de Deus, e Deus ia dar a vitória, ia sair tudo bem, né. Eu lembro numa passagem que eu já estava com 8 meses de gravidez, e eu lembro que era numa quarta-feira, era na semana do encontro da mocidade que teve esse ano aqui na igreja.
eu comecei a sentir muita dor no corpo, né? Um cansaço, assim, um pouquinho de febre, um corpo quente. Aí, na quarta-feira à noite. Aí, na quinta-feira de manhã, eu levantei um pouquinho mais ruim, né? Aí, eu pedi para o meu esposo, irmão Melk, ligar para o pastor e falar, pede para ele orar por mim, né? Aí, o pastor fez uma oração. Aí, eu fui no hospital aquele dia e eu descobri que eu estava com dengue, né? Mas, graças a Deus, eu não tive nenhum sintoma mais. Depois que o pastor orou, eu lembro que eu vim em todos os cultos do encontro da mocidade. Tive mínimos sintomas e foi uma coisa que saiu rápido assim, que eu nem vi, né? Que eu nem estava sentindo mais. E também Deus guardou ele, né? Eu lembro que eu estava trabalhando grávida, até os 8 meses eu trabalhei. E o pessoal perguntava, nossa, como que você tem coragem de ter filho agora, nesse tempo, né? Eu ficava sempre descansada, porque sempre confiei na mão de Deus. E aqui está, né? Até hoje ele é saudável, nunca ficou doente, graças a Deus. Para a glória de Deus, eu dou esse testemunho. Most loving and gracious God, we approach thy throne of grace and mercy this hour for the generation that's coming after we are gone. Amável e bondoso Deus, nos aproximamos de teu trono de graça e misericórdia nesta hora, pela geração que virá depois de partirmos. These little fellows who stand in their holding tonight in their mother's arms and father's arms, they are the seed of tomorrow's race. Estes pequeninos que estão de pé e aqueles que estão segurando, estão sendo segurados nesta noite nos braços de suas mães e nos braços dos seus pais. Eles são a semente da raça de amanhã. To be sure that they get the right start, these mothers and fathers are bringing these little ones up here for dedication to give their little lives over to the living God. Para termos certeza de que eles estão começando certo, estas mães e pais estão trazendo estes pequeninos aqui em cima para serem dedicados, para dedicarem suas pequenas vidas ao Deus vivo. Pai. Father, the pastor and I will walk forward here and offer these children to you in a prayer of dedication. Bless them, our Father. We pray that you'll bless them to be your little servants. May they live long, happy lives here on earth and see the coming of the Lord Jesus. Pai, o pastor e eu nos adiantamos aqui e oferecemos estas crianças a Ti em uma oração de dedicação. Abençoe-as, nosso Pai. Oramos para que os abençoe e que sejam seus pequenos servos, que possam viver longas vidas felizes aqui na terra e que vejam a vinda do Senhor Jesus. Not only that, may they live a long, healthy, happy life and be servants of yours. May you lead them. May you make preachers, singers, evangelists, missionaries for tomorrow out of these children, if there is a tomorrow to come. Grant it, Lord. We'll dedicate them to you the best that we know how, according to thy scripture that thou hast left us, the holy word. Não apenas isto, que possam ter vidas longas, saudáveis, felizes, e sejam teus servos, que tu os possam guiar, que tu faças deles pregadores, cantores, evangelistas, missionários para o amanhã destes filhos, se houver um amanhã por vir. Conceda isto, Senhor. Nós os dedicamos a Ti da melhor forma que sabemos fazê-lo, de acordo com a Tua Escritura, que nos deixasse a santa palavra. As we dedicate these children as they brought them to Jesus in the days gone by. If He was here on earth tonight in a physical form, these mothers and fathers would rush up to His feet and bring them little ones. Agora, enquanto dedicamos estas crianças, enquanto eles as traziam a Jesus nos dias passados, se eles estivessem aqui na terra nesta noite na forma física, estas mães e pais correriam até seus pés e trariam seus pequeninos. And He laid hands upon them and blessed them. You're sitting at the right hand of the Majesty on high tonight, Lord Jesus.
e ele colocaria sua mão sobre elas e as abençoaria. Tu estás assentado à destra da majestade no céu nesta noite, Senhor Jesus. We'll lay our hands upon them in prayer to you. That their lives be used to your glory. In the name of Jesus Christ we ask it. Amen. E estamos aqui à esquerda, como teus servos, nós colocamos nossas mãos sobre elas em oração a ti, para que tu tomes suas pequenas vidas e as use para a tua glória. No nome de Jesus Cristo pedimos isto. Amém. Está